A situação do Bolsonaro nos Estados Unidos está cada vez mais insustentável. Fiquei até chocado que isso não apareceu com grande destaque na grande mídia, mas 46 deputados norte-americanos enviaram um comunicado oficial para o Joe Biden em que eles pedem o cancelamento do visto do Bolsonaro. No comunicado, quem quiser o comunicado na íntegra, tá em inglês, está no meu Twitter. Nesse comunicado, eles dizem o seguinte, eles dizem que o Bolsonaro provavelmente entrou nos Estados Unidos com o visto de chefe de Estado, que é um visto chamado visto A1. E que esse visto parou de funcionar porque o Bolsonaro já não é mais chefe de Estado. Portanto, o Bolsonaro tem alguns dias para sair dos Estados Unidos. Segundo o próprio porta-voz do governo norte-americano disse faz 3 ou 4 dias, quem entra com esse visto, quando deixa de ser chefe de Estado, esse visto tem validade de 30 dias. Como o Bolsonaro deixou de ser chefe de Estado no dia 1, e o Bolsonaro entrou no dia 30 dias do dia 30 de dezembro, no dia 29 de janeiro o Bolsonaro teria que sair dos Estados Unidos. Porém, o porta-voz oficial do governo Biden não confirmou que era o Bolsonaro, mas sabemos que a única pessoa que era chefe de Estado entrou nos Estados Unidos e deixou de ser chefe de Estado foi o Bolsonaro. Esses deputados usaram essa fala do porta-voz do governo Biden para falar, no documento falar, olha, provavelmente o Bolsonaro entrou assim, ele está sem visto, pedimos que você revogue o visto do Bolsonaro para que ele seja deportado imediatamente. Eles dizem que é inaceitável que os Estados Unidos fiquem dando refúgio a quem está organizando ataques contra a democracia em outro país. Ok, essa parte já é grave para o Bolsonaro, tá tendo uma pressão muito grande lá nos Estados Unidos para que ele deixe o país. Vamos lembrar, essa pressão começou, eu vou falar, isso é jogo de cartas marcadas. Como assim, Thiago? Eu vou te explicar. Logo depois dos ataques terroristas do domingo, o Joe Biden ligou para o Lula. Ligou para o Lula na segunda-feira. Foi quase uma hora de conversa que os dois tiveram. O assunto foi aquele, os ataques terroristas do domingo em Brasília. O assunto, a gente sabe, eu sei, você sabe, quem coordenou aquilo tudo foi o Bolsonaro, e aquilo foi muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, um ano atrás, no Capitólio. Dois anos atrás, no Capitólio. O mesmo modus operandi, os mesmos organizadores, inclusive lá dos Estados Unidos, e o Bolsonaro está sendo assessorado hoje pelo Steve Bannon, que é quem também ajudou a assessorar toda aquela desgraça nos Estados Unidos. Ok. Aí começou uma articulação para pressionar o Bolsonaro a sair do país sem que precisassem cancelar o visto dele. Ou para que, caso seja necessário cancelar o visto dele, isso seja feito depois que haja algum tipo de comoção, algum tipo de pedido. Ou seja, o que acontece é que começaram a articular nos Estados Unidos o seguinte, o Biden não vai, o governo norte-americano, não é o Biden, o governo norte-americano não vai cancelar o visto assim, de repente. Então, precisa ter um pedido. Então, os deputados fizeram o pedido. Isso já tudo organizado. A gente faz o pedido e aí vocês podem cancelar o visto. Então, os deputados se organizaram e fizeram o pedido. Porém, eles sabiam que só pedir para cancelar o visto do Bolsonaro não ia adiantar, porque e se não cancelar? O Bolsonaro fica lá? Vai ficar lá indefinidamente? Não. Então vamos deixar o Bolsonaro com medo para que talvez ele saia antes disso acontecer. Então o que fizeram é o seguinte, pediram também para o FBI e para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos abrirem uma investigação contra o Bolsonaro e sobre esses atos do dia 8 no Brasil, para ver se esses atos, não é só contra o Bolsonaro, mas é para ver se esses atos foram organizados nos Estados Unidos, na Flórida. Aí você está perguntando, tá, Thiago, mas por quê? Os atos foram feitos no Brasil. O que tem a ver se foi organizado na Flórida? Tem uma coisa, a lei de terrorismo nos Estados Unidos é muito dura. Se você organizar ato terrorista estando nos Estados Unidos, não interessa se o ato terrorista aconteceu nos Estados Unidos ou em algum outro país. Você é considerado terrorista lá nos Estados Unidos e você pega uma pena muito dura. Eu, Thiago, fiz o que nenhum jornalista da grande imprensa fez, mas pessoal, eu via como funciona a lei americana. E cada estado tem uma lei de terrorismo diferente. Tem leis federais? Tem, mas cada estado tem lei de terrorismo diferente. Lá na Flórida, em 2020, uma pessoa terrorista ligado ao ISIS, ao Estado Islâmico, foi condenado a 20 anos de cadeia porque ele estava tentando contactar o Estado Islâmico para ajudá-los com material para um futuro ataque na Europa. Veja bem, o cidadão terrorista pegou 20 anos de cadeia porque ele estava tentando contactar os membros do Estado Islâmico para um ato terrorista que não seria nem nos Estados Unidos. Mas como ele estava na Flórida,
ele pegou 20 anos de cadeia. Agora você imagina alguém que tem uma célula terrorista que já atacou os Estados Unidos. Vamos lembrar, tem um ataque no Capitólio. 5 pessoas morreram, tentaram um golpe de Estado lá. E eles nos Estados Unidos chamam isso de... Não é igual parte da mídia aqui, que chama de manifestantes, chama de... Às vezes chamam de golpistas porque são golpistas, mas tentam não usar a palavra terrorista. Parte da mídia, não, lá não, eles usam a palavra terrorismo, porque aconteceu no Capitólio. E aí, já teve um ataque lá. Essa mesma célula terrorista, os mesmos atores, ou seja, Donald Trump, Steve Bannon, Eduardo Bolsonaro, que participou daquilo lá, fazem um ataque nos mesmos moldes no Brasil, ou seja, uma célula terrorista internacional. O Bolsonaro é parte dessa célula terrorista. Se uma investigação prova que o Bolsonaro organizou, mesmo que seja parte daquilo, dos Estados Unidos, ele é considerado terrorista. Só que agora, lembre-se, eu peguei condenações terroristas americanas em vários estados. Aí eu tentei achar na Flórida, que é onde o Bolsonaro está. Eu achei essa condenação de 2 anos atrás, 3 agora, né? 2 anos e meio atrás, de um rapaz que pegou 20 anos por tentar contactar. Agora imagina se o Bolsonaro de fato organizou. Não são 20 anos não, a pena é de prisão perpétua. Prisão perpétua. Lá na Flórida, para isso aí. Você fala, eita caraca, ficou ruim. Fica bem ruim a situação do Bolsonaro. E não é só dele, não. Quem tá na Flórida também? Anderson Torres. Quem tá na Flórida também? Carlos Bolsonaro. Quem também tá na Flórida? Os integrantes do Gabinete do Ódio que trabalhavam antes no Palácio do Planalto. Eles todos são lá na Flórida. Eles é quem estavam incentivando isso. Vamos lembrar. A partir do Gabinete do Ódio, todas aquelas mensagens que falavam para as pessoas, olha, dia tal em Brasília, entre dia 6 a dia 8 a gente vai tomar Brasília, vamos tomar Brasília de assalto. Lembra disso? Isso partiu do Gabinete do Ódio. Não foram pessoas assim que do nada, a pessoa estava assim no seu celular, estava assim, vendo TikTok, vendo YouTube, falou, nossa, quer saber? Vou escrever aqui um textão no WhatsApp falando para as pessoas no dia tal fazerem tal coisa. Não foi. Teve uma organização muito bem feita. Empresários de diferentes partes do Brasil começaram a fretar ônibus para aquele dia estarem todos em Brasília, ou seja, tem uma organização de cima. Não sou empresário, deu na telha do empresário, estava lá fazendo nada, falou, pô, vou fretar um ônibus para ir para Brasília justo naquele dia. Ó. Aí um outro que não o conhece também falou, vou fretar um ônibus justo nesse dia, gostei desse dia aí para estar em Brasília. Não, tem uma organização. Dia tal vai ser assim, assim, assado, e aí eles convocaram os CACs, convocaram o pessoal para tentar dar o golpe de Estado e promover esses ataques terroristas. Ou seja, é uma célula terrorista internacional. O ataque, eu sei, você sabe, foi planejado em parte na Flórida, em parte no Brasil. O Departamento de Estado e o FBI investigando, eles vão conseguir provar isso facilmente. E o Bolsonaro está nos Estados Unidos extremamente pressionado, assim, deixa o país, senão você vai ter um problema. Porque se começar uma investigação e o FBI em poucos dias, veja bem, olha a diferença de quando você tem uma polícia que trabalha e uma polícia que tem um monte de bandido, como era a Polícia Federal do Bolsonaro. Quando a Polícia Federal... Eu falei assim, gente, calma, muitos secretários do Flávio Dino nem assumiram, isso na semana passada, né? Quando a Polícia Federal começaram a assumir os secretários e a Polícia Federal tomou as rédeas dessas investigações, você já viu mais de 1.200 pessoas presas, no total foram 2.100 pessoas presas, 2.100 terroristas presos, mais de 1.200 ficaram lá na Polícia Federal, já estão na papuda, mais de 50 ônibus apreendidos, já bloquearam mais de 6,5 milhões das contas dos financiadores, já descobriram quem são os financiadores, ou seja, está indo rápido a investigação. Já mandaram prender o Anderson Torres, já mandaram afastar o Ibanez, que vai ser preso já. Já começou a coisa a andar muito rápido. Lembra quando era o governo Bolsonaro, a gente viu um crime e falava, gente, calma, tem que esperar o Bolsonaro não ser mais presidente. Aí ninguém acreditava, então falava, não vai dar em nada, ninguém vai investigar. Tá vendo? O problema era que o Bolsonaro aparelhava as instituições de maneira que mesmo quem queria investigar tinha medo de investigar porque sabia que seria transferido, seria exonerado e acabar com a carreira ali dentro da Polícia Federal. Hoje não. Hoje eles têm autonomia para ir para cima. Agora imagina, você vê que é muito rápida a investigação. Agora você imagina o FBI investigando e em poucos dias conseguindo as provas contra o Bolsonaro. Eles colocam o Bolsonaro sob custódia e acabou. Acabou a vida dele para sempre. Que ele vai ficar preso em prisão perpétua nos Estados Unidos, a não ser que o extraditem para o Brasil em algum momento. E eu acho difícil que os Estados Unidos não extraditam terroristas. E tem uma coisa, terrorismo é crime inafiançável e é crime imprescritível. Ou seja, não importa se peguem ele agora ou depois, o crime está lá.
Então tem um problema. E lá nos Estados Unidos é um problema seríssimo. O Departamento de Estado do Joe Biden, que estava falando com o Lula exatamente sobre o assunto, e o FBI indo para cima, o Bolsonaro sabe. Ele vai enjaulado e aí, ó, aí não tem Nunes Marques, não tem André Mendonça, não tem parte dessa imprensa lixo do Brasil para tentar salvá-lo, não. Para piorar, o que aconteceu é o seguinte, eu espero que o YouTube não me faça cortar esse trecho aqui do vídeo, que aconteceu uma coisa que eu fiquei assim, embasbacado, porque isso é inédito para mim. O Bolsonaro tá num condomínio de luxo, um condomínio que tá na casa do José Aldo, um condomínio fechado. Condomínios de luxo, por via de regra, não deixam que a imprensa entre e fique ali acampada. Pode entrar alguém na imprensa para fazer uma matéria aqui, ali? Claro que pode, qualquer um. Por exemplo, tem um condomínio de luxo, mora um jogador de futebol, vai lá uma equipe fazer a matéria na casa dele. Pode entrar, obviamente. Mas é um condomínio de luxo, mora alguém famoso, pode ficar a imprensa ali na frente tirando foto 24 horas por dia? Não, não pode. Até por isso mesmo que muita gente famosa mora em condomínios, exatamente para a imprensa não ficar na porta, a pessoa pode ter uma liberdade. O condomínio do Bolsonaro abriu para a imprensa, eles abriram para a imprensa entrar. Isso eu nunca vi na minha vida. Ó. Tá aqui o vídeo de ontem. E hoje tá pior ainda. Eu tava tentando achar... Você viu o tanto de jornalista? Eu tava tentando achar aqui a foto. Sabe que os jornalistas americanos não são igual esses babacas aí de parte da imprensa brasileira, não. Eles vão pra cima. Se o Bolsonaro der resposta atravessada, ele leva outra. E sabe o que? Eles são 100 vezes mais invasivos do que esses jornalistas brasileiros. Parece assim, eles levam um tapa na cara do fascista e falam, ai, me dá outro que eu gostei. E é isso, né? Que eles que plantaram o fascismo no Brasil. Eles só são tigrões pra cima da esquerda. Pra cima do fascista, todo mundo, ai, ai, ai. Pois bem, lá não. A foto de hoje que eu não consegui achar no Twitter, eu achei que eu tinha salvo a foto e não tinha. Os caras estacionaram os carros, lá eles têm aqueles carros gigantescos, né? Aquelas caminhonetes grandes, na frente da saída da porta da casa que tá o Bolsonaro. Quer dizer, se o Bolsonaro quiser sair com o carro, ele não consegue, tem que mandar sair os caras da imprensa. E o Bolsonaro na frente, não dá nem para sair de casa. Quer dizer, o Bolsonaro está nesse exato momento com 0 de privacidade. Ele tá lá trancafiado na casa dele, não sai na janela, não dá mais para sair para ficar indo no mercado, para ficar caminhando na rua, porque a imprensa tá em cima dele, a imprensa americana. Abriram para a imprensa. Isso em condomínio fechado, isso é inédito. Inédito, deixar ali. Geralmente os próprios moradores reclamam, nesse caso não, deixaram ali. Ó, fique ali, vamos incomodar esse cara que a gente quer que esse cara saia daqui. É isso. Estão tentando forçar o Bolsonaro a deixar os Estados Unidos de toda maneira, senão ele vai acabar preso lá por crimes cometidos lá, mesmo que seja, o ataque foi no Brasil, já expliquei aqui, a coisa vai ficar ruim. E agora tem a pior parte. Alguns desses 46 deputados fazem parte da CPI do Capitólio, que lá eles chamam de comitê, não é CPI. CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, é um comitê parlamentar, traduzindo para português, que investiga o ataque no Capitólio. Esse comitê começou a ir para cima do Donald Trump e esqueceu... Eles foram no começo para cima das conexões internacionais do Trump, e quando eles começaram a achar provas nacionalmente contra o Trump, eles esqueceram das conexões internacionais. Não esqueceram, deixaram de lado para focar mais no Trump e no pessoal de lá. Porém, esses deputados já falaram, ó, a gente vai atrás do Eduardo Bolsonaro. Não é coincidência que o Eduardo Bolsonaro chegou aqui no dia 4 de janeiro, nos Estados Unidos no caso, e o ataque ao Capitólio foi no dia 6. E quando deu errado, o Eduardo Bolsonaro foi embora no dia 8. Pior, o Eduardo Bolsonaro estava na reunião, que chamaram de reunião de guerra, que aconteceu um dia antes, no dia 5 de janeiro de 2021, no hotel do Trump, no Trump Hotel, onde estavam lá vários desses membros, alguns já estão presos, que estavam na reunião com o Eduardo Bolsonaro. Então eles vão começar a investigar agora as conexões internacionais, porque ocorreu um atentado semelhante em outro país, organizado dos Estados Unidos. Onde, por acaso, um daqueles que estava no atentado do Donald Trump, que é o Eduardo Bolsonaro, é filho de quem organizou o ataque no Brasil. Ou seja, tá ali, tá tudo ligado. Então agora vamos começar a investigar o Eduardo Bolsonaro. Então a coisa vai ficar bem ruim para a família Bolsonaro. Estão pressionando. Não coincidentemente, o Eduardo Bolsonaro foi visto ontem chegando em Dubai. Tiraram uma foto dele no aeroporto de Dubai. Então, vamos lembrar o ditador dos Emirados Árabes Unidos, que a mídia adora falar, o presidente, o emir, o sheik, para falar com o negócio, ó, o rei é o ditador, não é rei, ele é ditador. Ele é amigo da família Bolsonaro.
Então não sabe, talvez o Eduardo Bolsonaro esteja lá para ver se consegue uma fuga do Bolsonaro para lá. Não sei. Vai ser muito difícil o ditador de lá tentar peitar Brasil e Estados Unidos. Muito, muito difícil. Para dar fuga para terrorista que organizou crime terrorista dos Estados Unidos, de uma célula terrorista que já atacou Estados Unidos e Brasil. Então acho bem difícil, mas ele foi lá tentar. Então a situação do Bolsonaro hoje é essa. Ele ainda está nos Estados Unidos, ele chegou a falar que ia voltar para o Brasil, ele sabe que se ele voltar para o Brasil ele vai preso. Ele sabe, pode não ser imediatamente, infelizmente pode não ser imediatamente, mas ele sabe que mais cedo ou mais tarde, e vai ser rápido, vai chegar a prisão dele. E olha, engraçado, né? O Lula assumiu faz o quê? Nem 2 semanas. E as coisas estão acontecendo muito, muito, muito rápido. Eu lembro que algumas pessoas falavam, mas o Bolsonaro não vai ser preso nunca, vai demorar anos para pegar o Bolsonaro. Olha aí, ó. Nem 2 semanas de governo Lula já estão chegando na prisão do Bolsonaro. E estamos chegando bem rápido. O próprio Bolsonaro deu tiro de canhão no pé tentando esse golpe aí no dia 8, né? Mas é isso que está acontecendo. A situação dele está cada vez mais insustentável. Quem quiser o documento completo, já falei. Na descrição eu deixo o meu Twitter, tá lá, eu publiquei ontem. Quem quiser esse vídeo aqui que eu mostrei, não sei se o YouTube cortou ou não, também tá ontem eu também publiquei o vídeo. Aí se eu achar a foto lá dos repórteres, teve um carro da imprensa que estacionou não na frente da saída da garagem apenas, estacionou ali, não no gramado, mas tem um cimento ali na frente da casa, ali, dentro da casa praticamente. Os caras são muito invasivos. Agora o Bolsonaro tá lidando com a imprensa que, primeiro, ele não entende bulhufas do que falam os americanos, que ele não fala inglês, e segundo, é 100 vezes mais invasiva do que esses bunda moles no Brasil que aceitavam ser xingados pelo Bolsonaro e ficavam, ele me xingou. Os Estados Unidos não é assim não. Xinga, leva outro. A ver aí os próximos passos disso. Mas ó, tic-tac, tic-tac, tá chegando o momento da prisão do chefão da quadrilha. Falou.